Bom dia, muito bom dia. Gratidão a Deus por mais um dia, por mais um amanhecer. Glória a Deus, né? Por mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Sejam muitos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui novo nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida. Me chamo André e todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diário. E eu te convido, né, te incentivo também a pegar a sua Bíblia, porque o meu devocional não é só para mim ler a Bíblia, mas também para você fazer parte desse momento, pegando a sua Bíblia e lendo junto comigo a palavra do Senhor. Amém? Você tem uma Bíblia? Me conta aí nos comentários se você tem uma Bíblia, se você faz uso dela. Se você não tem, profetize para a sua vida, vou comprar a mim, em nome de Jesus. Amém? E você que tem uma Bíblia, mas que não faz uso dela, fica lá no seu estante guardadinho, ou lá no seu quarto, eu quero te dizer que a Bíblia é a palavra do Senhor e precisamos ler, fazer uso da Bíblia todos os dias, ler a palavra do Senhor, buscar, né? Ter como prioridade em nossas vidas, ler a palavra do Senhor. Ser íntimo de Deus, conhecer a Deus, é ler a palavra do Senhor e viver o que Deus nos deixou para nós aqui na Bíblia. Amém? Eu quero te dizer que se você não tem o hábito de estar lendo a Bíblia, você é muito bem-vindo a ficar aqui nesse canal, pois aqui é um canal para incentivo. Eu destravei isso na minha vida, glória a Deus. Hoje eu posso dizer que faço uso da Bíblia, né? Por muito tempo, a minha vida é um exemplo. Estou aqui como testemunha, né? Por muito tempo eu tinha a Bíblia em minha casa, mas ficava lá, de enfeite, como diz, né? Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, destravei isso em minha vida. Hoje eu posso dizer que eu leio a Bíblia, né? Que eu faço uso da Bíblia. E agora estou compartilhando aqui isso com vocês e lhe incentivando a ler a palavra do Senhor, a buscar Deus, a ser íntimo de Deus, né? Pois Deus é nosso Pai, nosso Criador, e precisamos conhecer, né, a palavra do Senhor que Ele deixou para mim e para a sua vida, amém? Então, já pegou sua Bíblia? Vamos juntos nessa manhã, né? Antes de tudo, orar, pois a oração é a base de tudo. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um amanhecer, Senhor. Obrigada por mais esse devocional, Pai. Que a tua palavra, Senhor, nessa manhã venha falar conosco, Senhor. Venha abrir nossos olhos, Senhor. Venha, Senhor, nos abençoar a cada dia, Senhor. Que a gente venha sentir a cada dia mais sede e fome da tua palavra, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui nesse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso dia, Senhor. Em nome de Jesus, abre porta de emprego, Senhor. Tu és nosso provedor, Pai. Dai cura e libertação nas enfermidades, Pai. Tu és o médico dos médicos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nessa manhã, né, eu te convido, você que já pegou sua Bíblia, vamos participar comigo desse momento, lendo a palavra do Senhor. E hoje eu trago para a nossa meditação o Salmo 32, né? O Salmo da Bíblia tem 150 salmos. E eu estou no meu devocional meditando em alguns salmos da Bíblia. Amém? E hoje eu trago para nós o Salmo 32, que vai dizer assim: como é feliz aquele que tem transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis oram a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as minhas águas se levantarem, elas não as atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados.
com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Esse é o Salmo 32 para a nossa meditação nessa manhã, né? Um salmo que fala sobre pecado, né? Sobre pecado. Todos nós, né, somos pecadores, né? Mas somos filhos de Deus. E todo aquele que confessa o seu pecado, Deus é fiel, né, para nos perdoar. Deus nos perdoa. E Deus é um Pai que não fica, né, lembrando a nós o nosso pecado, né? A palavra do Senhor vai dizer, né? Lá no livro de Isaías, vai dizer assim, no Isaías 43, anota aí para depois você meditar. Diz assim: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Então Deus quer fazer o novo em nossa vida, né? Deus quer fazer o novo na minha vida e na sua vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ser fiel a Deus, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. A gente tem que fazer um exame de consciência, ver onde a gente está pecando, ver onde a gente está fazendo algo que não agrada ao Senhor, né? E a gente tem que ser fiel a Deus e reconhecer e pedir perdão a Deus pelo pecado. Mas quando a gente pede perdão a Deus pelo pecado, a gente tem que deixar aquele pecado para trás. A gente não pode continuar, né? A gente tem que pedir perdão e pedir a Deus que a gente se limpe desse pecado, né? A gente precisa fazer exames de consciência sempre a cada dia, ver o que está desagradando ao Senhor, né? Porque Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus, né? Mas a gente peca e desagrada a Deus e precisamos reconhecer e pedir a Deus perdão pelo pecado que está desagradando a Deus, né? E quando a gente deixa o pecado para trás, Deus faz algo novo em nossas vidas. Mas para isso precisamos reconhecer, porque Deus é nosso Pai. Ele sabe onde nós estamos pecando. Ele sabe o que a gente faz que desagrada ao Senhor. Mas precisamos orar, botar nosso joelho no chão, clamar ao Senhor como os filhos de Deus, né? Pedir perdão e perguntar a Deus onde estamos errando, onde estamos desagradando ao Senhor, não é verdade? E ali Deus vai nos mostrando. E a gente tem que ter o coração sincero, né, em pedir perdão, não é verdade? Que diz aqui a palavra do Senhor, olha, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, como é feliz aquele que tem seus pecados perdoados, né? Então temos que pedir perdão a Deus por nossos pecados e deixar aquele pecado de lado, não continuar praticando, não é verdade? E ali você vai ter felicidade, você vai viver feliz e em paz. A palavra do Senhor está dizendo, né? E seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, né? E quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, veja só, quando a gente mantém o nosso pecado escondido, né? Às vezes a gente está fazendo algo que desagrada o Senhor, mas ali a gente não reconhece, continua fazendo. Então veja o que diz a palavra do Senhor. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, quando a gente vive no pecado, a gente não tem uma vida de paz, de alegria, não é verdade? Aí está dizendo aqui, ó, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, né? Aí está dizendo no versículo seguinte, então reconheci diante de ti o pecado e não encobri as minhas culpas. Tá vendo? Temos que reconhecer, né, diante de Deus o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, não é verdade? Então, esse Salmo 32 é um salmo, né, para a gente fazer um exame de consciência em nossas vidas, reconhecer onde estamos errando, pecando. E Deus é misericordioso e bondoso para nos perdoar, né? Mas lá em Isaías 43 vai dizer assim: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que eu faço uma coisa nova.
Para que Deus faça o novo em nossas vidas, a gente tem que deixar o pecado para trás. Não lembrar mais do pecado, porque Deus é misericordioso. Quando a gente confessa a Deus o nosso pecado, Ele nos perdoa. Mas a gente tem que deixar o pecado para trás, não praticar mais aquele pecado. Amém? É assim que, como os filhos de Deus obedientes, temos que ser. Então, para isso, precisamos, praticar em nossas vidas a oração, a palavra do Senhor, buscar a Deus sem cessar, porque a palavra do Senhor vai dizer, orar sem cessar. E é orando, é buscando a Deus, é lendo a palavra do Senhor, que Deus vai nos mostrando, que Deus vai nos moldando. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Meu muito obrigada a você que ficou até aqui nesse vídeo, Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu te convido a se inscrever, a curtir esse vídeo, a ativar os sininhos das notificações, pois todas as manhãs, eu compartilho aqui o meu devocional diário, a minha busca por Deus, que precisamos de Deus todos os dias em nossas vidas, não é verdade? Então, para isso, precisamos estar sempre nos pés do Senhor, lendo a palavra, orando. E você é muito bem-vindo a fazer parte desse momento. Fique aqui comigo nesse canal, nesse vídeo, amém? Se inscreva, curta, compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida. Meu muito obrigado. Amém? Fiquem todos com Deus. Amanhã tem mais vídeo aqui nesse canal, todas as manhãs. Eu compartilho a palavra do Senhor. Então, ative aí o sininho das notificações, para que a gente possa começar o dia da melhor forma, orando, buscando ao Senhor, Porque a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Então, Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.